Olá, bom dia a todos. Quero-vos dar aqui as boas-vindas ao nosso webinar. Pronto, então, enquanto aguardamos aqui um bocadinho que mais pessoas se vão juntando a nós, entretanto, só vou fazer aqui um breve enquadramento antes de começarmos propriamente o webinar. Hoje o tema é sobre recursos humanos e como é que é este futuro com a digitalização e com a otimização de processos. E vamos apresentar aqui uma solução que pertence aqui à família Microsoft, que no caso é o Dynamics 365 HR, que é especificamente sobre esta otimização da gestão de recursos humanos e da eficiência da experiência de colaboração. Para isso, tenho aqui comigo Pedro Araújo, diretor da parte comercial e de negócios da Hydra, e Luís Lopes, especialista aqui nesta solução, nas arquiteturas integradas. Enquanto o webinar decorre, queria-vos convidar, caso tenham alguma dúvida, podem colocar alguma questão por escrito. Se forem assim questões mais simples, nós até vamos respondendo diretamente no chat. Algumas mais complexas, depois deixamos um momento do final do webinar, alguma que exija assim mais alguma explicação ou até alguma demonstração. Deixamos para o momento final do webinar, onde esclarecemos aqui com mais detalhe as vossas dúvidas. Mas assim, à medida que vão tendo aqui questões, podem deixá-las no chat, que nós vamos tentando sempre gerir da melhor forma. Esta sessão está a ser gravada, vai estar depois disponível também para reverem mais tarde na íntegra, nós depois vamos partilhar com vocês. E pronto, sem mais demoras, vou então passar a palavra ao Pedro hoje, que nos vai fazer aqui a apresentação. Obrigada a todos. Obrigado, Angela. Antes de mais, um bom dia a todos. Espero que estejam bem. Eu vou começar por partilhar aqui o meu ecrã para esta sessão, tal como a Angela referiu. Vou conduzi-la eu e o meu colega Luís Lopes. Penso que já estarão a ver o meu ecrã, correto, Angela? Confirme só. Sim, já estamos. Okay. E, portanto, hoje o desafio é, nesta próxima hora, falarmos aqui desta temática dos recursos humanos e daquilo que são as ferramentas que suportam estes processos num mundo cada vez mais digital e com cada vez mais exigências também nesta área. Isto é a agenda da sessão, então. Vamos falar aqui um pouco daquilo que é o contexto da área de recursos humanos e de que forma é que estas soluções, e em particular o Dynamics 365 HR, podem endereçar aqui os desafios que se colocam estas temáticas de recursos humanos. Vamos mostrar um bocadinho daquilo que é o produto, digamos, em termos de macrofuncionalidades, e estava precisamente a referir que a solução é bastante vasta, portanto, tem uma cobertura funcional muito grande, e naturalmente hoje vamos nos focar aqui em alguns processos, mas estamos naturalmente disponíveis para caso depois verificarem, ou verificando aqui que poderá ter interesse, naturalmente, na exploração com mais detalhe, estamos naturalmente disponíveis para com cada um de vocês poder fazer esse detalhe. Dando aqui um contexto muito rápido da Hydra, a Hydra comemora este ano o seu 20º aniversário, portanto, há 20 anos que implementamos soluções integradas de gestão Microsoft Dynamics, portanto é esse o nosso foco. Trabalhamos quer plataformas ERP, quer plataformas de CRM, e depois agora, naturalmente, tudo aquilo que envolve também essas soluções no âmbito das evoluções que o mundo da cloud nos trouxe, nomeadamente ao nível daquilo que é a tecnologia Microsoft. E aqui, no contexto das soluções ERP e CRM, implementamos quer o ERP Dynamics Business Central, quer o Dynamics Finance and Operation. Implementamos também a plataforma de CRM Dynamics 365 Sales e dentro do contexto de Finance and Operation há aqui um conjunto de subprodutos que funcionam autonomamente, e um deles é precisamente o Dynamics 365 HR, ou Human Resources, como queiram designar, sobre o qual temos também competências, e temos também feito aqui um percurso na implementação desta solução específica para as recursos humanos. Contamos, enfim, já com
as dezenas largas de projetos que fomos tendo ao longo desta nossa existência e operamos em várias, não só no território nacional, mas também noutras geografias. O que é que nos leva aqui também a fazer esta comunicação sobre o tema dos recursos humanos? E, efetivamente, hoje em dia as empresas são colocadas com um desafio, enfim, eu acho que é transversal a qualquer que seja o setor de atividade da empresa. É de que forma é que eu consigo encontrar os meus colaboradores para a minha organização e depois de que forma é que efetivamente eu os consigo integrar e reter dentro daquilo que é a cultura da empresa. Hoje que se fala de teletrabalho, enfim, que já não é já é uma realidade, já grande parte das organizações tem essa realidade presente e que é muito mais difícil, digamos, aculturar um colaborador naquilo que é o mindset e a forma de estar de uma organização, e nesse sentido é pertinente que as áreas de recursos humanos efetivamente efetuem aqui um processo de acompanhamento em continuidade daquilo que são os colaboradores, procurando naturalmente atrair os melhores e depois reter aqueles que efetivamente fazem mais sentido no futuro das organizações. E nesse sentido, portanto, a questão da atração do talento, a questão da gestão do processo de acolhimento por parte das organizações, que efetivamente também é um ponto determinante para que os colaboradores se sintam bem e comecem rapidamente a ser produtivos, e depois avaliarmos essa performance e darmos também integrarmos aqui toda a lógica de colaboração entre a diferente organização, envolvendo também os colaboradores, é um aspecto essencial e que se coloca efetivamente como um desafio cada vez mais pertinente por parte das empresas. E nesse sentido, esta plataforma, o Dynamics 365 Human Resources, veio efetivamente a Microsoft procurou, com este ambiente, endereçar de uma forma integrada um conjunto de desafios que precisamente mencionei no slide anterior. Nomeadamente, ter aqui um produto integrado que cubra todo o ciclo de vida de um colaborador dentro da organização, desde o momento em que nós iniciamos um processo de recrutamento até depois o seu onboarding e depois o seguimento e respectiva avaliação de desempenho, enfim, gestão de carreiras, gestão de competências, e até finalizarmos com o processo de offboarding, se for o caso disso, e depois complementando também isso com ferramentas de colaboração dentro do próprio ambiente com o próprio colaborador, em termos da disponibilização ao nível de um employee self-service, um conjunto de processos e de dados relevantes e de interações entre o back-office de recursos humanos e o colaborador, facultando também uma monitorização em contínuo daquilo que é a performance individual, mas depois também a performance das equipas e também algum benchmarking entre posições dentro da empresa. E mais recentemente, com a entrada na nossa vida de processos de inteligência artificial, facultar também aqui algumas capacidades de inteligência artificial para podermos, de uma forma mais expedita, responder a questões e avaliar dados que o sistema vai produzindo. E tudo isto consolidado numa única plataforma, que é então o Dynamics 365 HR, que nos iremos falar. Eu depois, mais à frente, vou partilhar também no chat o link para a área da Microsoft relativamente a este produto, para poderem também explorar a partir daí, se quiserem, um pouco mais esta solução. Esta plataforma, como eu referi, tem aqui um conjunto de áreas funcionais que depois à frente veremos com o Adam que o Luís vai partilhar. Está assente num modelo de cloud, ou seja, portanto, é um serviço que eu subscrevo e, portanto, tenho toda esta plataforma alojada numa lógica de software as a service, portanto, na cloud, tal como qualquer solução hoje em dia da Microsoft, totalmente integrada com o que é os meus componentes de produtividade na cloud Microsoft, nomeadamente com o Microsoft 365, mas também com funcionalidades de automação e
de produtividade no contexto da Microsoft Power Platform, onde temos o Power Automate, o Power Apps, e depois ao nível do reporting, o Power BI. Tal como referi também, e está aqui o logotipo do Copilot, com processos de inteligência artificial e com uma capacidade bastante grande de poder ser customizada e de podermos desenvolver processos de integração, nomeadamente aqui está como exemplo a integração com a plataforma ERP. Naturalmente, se o meu ERP for um ERP Microsoft, eu tenho algumas vantagens no processo de integração, na medida em que temos já um motor nativo para poder fazer a ligação, seja com o Finance and Operations, seja com o Business Central. No entanto, temos aqui experiência já de criar camadas de integração com outras plataformas ERP, desde Primavera, THC, SAP, enfim, os ERPs mais usados, digamos, da praça, como se costuma dizer. E, portanto, mas em termos de ecossistema, portanto, esta é uma plataforma que como referi, encaixa no ecossistema Microsoft e nos entrega digamos, um conjunto de funcionalidades bastante vastas, cobrindo estas áreas e que, de alguma forma, cobrem todo o ciclo de vida de um colaborador, por exemplo, quando ele entra na minha organização, desde todo o processo de onboarding, gestão de desempenho, toda a componente de gestão de remunerações ao nível do seu caráter informativo, que depois naturalmente pode estar integrado com o processamento salarial da organização, toda a gestão de benefícios e de competências e carreiras, a própria questão da gestão de tempo, com a possibilidade de ser integrável com ferramentas de controle da atividade, e depois toda a vertente também do offboarding, caso naturalmente o colaborador depois saia da minha organização. E, portanto, todo este ciclo de vida é efetivamente gerido e acompanhado pelo Dynamics 365 HR. Destacando aqui alguns aspectos portanto, que vamos ter a oportunidade de ver na demo do Luís. Portanto, o processo de onboarding é um processo cada vez mais pertinente e determinante nas empresas, portanto, seja pela envolvência que diferentes pessoas dentro da organização têm num processo de admissão de um novo colaborador, seja pela forma como eu quero gerir toda esta vertente para que efetivamente o sistema me possa ajudar a fazer uma correta qualificação dos candidatos. Portanto, é um ambiente gráfico que nós vamos ter a oportunidade de ver e com alguns workflows também de monitorização desse processo. Também toda a vertente, um outro aspecto importante que também teremos a perceber é toda a vertente da gestão das equipas no contexto da minha equipa de trabalho interna, pode ser gerido também pela plataforma da HR, em que o responsável da equipa pode perceber a performance individual de cada um dos seus membros de equipa e comunicar com eles e também acompanhar, digamos, toda a evolução de cada uma das metas atingidas por cada um destes intervenientes. Depois, um aspecto bastante importante também que tem a ver com a capacidade de informação e descentralização de um conjunto de processos, é o facto de termos aqui um Employee Self-Service integrado no meu ambiente, ou seja, em que damos a possibilidade do colaborador poder aceder a partir de uma área sua ao sistema e disputar um conjunto de processos e pedidos e consultar também, digamos, informação, naturalmente, e participar também em workflows que tenham sido montados dentro da organização. Portanto, isto é um aspecto bastante importante que as empresas cada vez mais valorizam, é esta capacidade de descentralizar a informação e de envolver os colaboradores também com a gestão de recursos humanos. E depois, naturalmente, um aspecto também relevante que vamos ter a oportunidade de ver prende-se com tudo o que é a capacidade de reporting. E, portanto, a solução tem nativamente já um conjunto de componentes em Power BI que estão disponíveis para analisar dados de diferentes naturezas e que efetivamente permite ao gestor de recursos humanos ou ao responsável de uma equipa interna poder perceber de uma forma simples e gráfica através do Power BI um conjunto de outputs que depois podem ser úteis no processo de acompanhamento e tomada de decisão. Posto isto, eu passava aqui ao Luís para partilhar um pouco daquilo que é a solução e de alguma forma nos mostrar um bocadinho algumas destas funcionalidades.
Luís, força. Ok. Muito obrigado, Pedro. Nós Força, hoje Luís. vamos focar no Dynamics 365 HR. Dynamics 365 HR faz parte de um conjunto de aplicações, de um ERP, no qual está completamente integrado. No entanto, ele também pode trabalhar como um produto standalone, pode trabalhar como um produto sozinho, e que depois integra com outros sistemas, como o Pedro há bocado referiu, que a organização tem. Desde logo poderá integrar com o sistema de processamento salarial, que é uma componente que não está coberta no 365 HR. Portanto, a componente 365 HR e que nós vamos hoje abordar muito, enfim, dar um overview. Não é possível, no espaço de tempo que temos, entrar em cada uma das áreas, mas dar-vos uma ideia de que é capaz de cobrir este pedaço de software. Não tem efetivamente esta parte também salarial, está mais vocacionada para toda a gestão de back-office. Aquilo que nós fazemos é depois integrar a parte do processamento salarial com os sistemas que estão dedicados, e esses sim a fazer essa função especificamente, e que são muito bons a fazer essa parte. Até porque muitas vezes está dentro do ERP da empresa, não é? Portanto, Exatamente, até muito interessante dentro do ERP da empresa, pode ter um tratamento isolado, ou poderá ter um sistema dedicado. Portanto, temos várias componentes e, portanto, nós aqui estamos muito mais preocupados com a gestão global de capital humano do que propriamente com uma peça, que obviamente é importante, mas que não é, enfim, não é aquilo com que nos preocupamos neste momento, com uma peça que é peça específica de processamento salarial. Muito bem, eu vou entrar aqui no menu, e portanto nós aqui dentro do menu vamos focar. Só uma questão, eu estou com o sistema inglês, isto é de formação profissional, é a maneira como consigo orientar melhor no sistema, mas ele obviamente ele está capaz de ser utilizado em vários idiomas. Portanto eu tenho aqui a possibilidade, eu enquanto utilizador, de escolher vários idiomas, e portanto obviamente também está aqui o PTPT, e portanto eu tenho possibilidade pôr todo o meu ambiente em português, e portanto trabalhar com o meu ambiente em português. Portanto, não é o caso, senão confesso que se tiver isto em português vou-me perder entre as várias opções. Portanto, nós temos aqui dentro de todo o menu, nós temos a parte de recursos humanos, e portanto dentro desta componente de recursos humanos eu tenho várias áreas que são cobertas. Portanto, nós há bocado vimos, o Pedro mostrou todo o ciclo de vida de uma pessoa dentro de uma organização, desde a sua contratação, o seu onboarding, até eventualmente ao seu offboarding, e portanto nós pretendemos aqui cobrir todo esse ciclo de vida. Eu não vou, obviamente, aqui avançar por cada uma destas áreas, mas nós temos aqui toda a parte de uma gestão de departamentos, gestão de benefícios. Portanto, aqui o sistema tem uma componente, para além das questões do processamento salarial, tem uma componente de gestão de benefícios que podem ser atribuídos aos colaboradores, ou que os colaboradores podem requerer. Vou-vos dar um exemplo: uma inscrição num ginásio. Eu posso dizer que a empresa oferece inscrição no ginásio a quem está há mais de 5 anos, e para quem não está há mais de 5 anos, se quiser, pode ter uma cota reduzida, e a empresa suporta parte do custo da inscrição no ginásio, por exemplo. Isto são benefícios que a empresa dá. Um deles poderá ser uma oferta que é atribuída a quem está há mais X tempo, outro poderá ser o próprio colaborador que, se assim o entender, faz a inscrição desse benefício. Portanto, há aqui toda uma possibilidade de fazer esta gestão de benefícios e de elegibilidade, que podem ser atribuídos automaticamente ou podem ser atribuídos a pedido do próprio colaborador. Depois há, obviamente, toda uma componente de gestão de ausências, toda uma parte de recrutamento, e toda uma parte de gestão de competências. Portanto, esta componente de gestão de competências apresenta um aspecto muito importante na aplicação, na medida em que faz parte, obviamente, de uma característica do colaborador e da sua adequação a uma determinada posição na empresa, e também à gestão do seu crescimento dentro da organização. E, portanto, aquilo que eu vou fazer, uma parte daquilo que nós vamos fazer, é gerir estas competências, quer as competências que são necessárias para cumprir determinado tipo de perfil, quer as competências que um colaborador vai ganhando enfim, vai aumentando ao longo da sua vida profissional. Temos também, obviamente, uma gestão enfim, que chamamos de performance, porque é bem mais vasta do que uma avaliação de desempenho. Portanto, nós aqui estamos a falar muito de um ponto de vista um ponto de vista de toda enfim, a gestão
das expectativas e da carreira da pessoa, e depois temos uma parte de formação e gestão da formação. Portanto, eu vou aqui cobrir aqui alguns highlights destas áreas. Vamos, se calhar, aqui entrar dentro da ficha de empregado, para termos uma visão geral dessa ficha. Portanto, eu aqui estou a consultar todos os colaboradores, e há aqui um aspecto importante. O sistema é multi-empresas, e portanto eu neste momento estou centrado numa empresa, mas eu consigo ter uma visibilidade dos colaboradores de várias empresas, e portanto eu neste momento estou a ver apenas da minha empresa, mas se eu quiser ver os colaboradores de todas as empresas, eu também consigo ver, e portanto vou dizer que não quero só estar restrito à minha entidade legal, à empresa onde eu estou posicionado neste momento, mas sim quero ver todos. E isto aqui também já me dá aqui uma ideia que quando um colaborador pode efetivamente, apesar de eu estar a vê-lo nesta empresa, ele pode estar a colaborar em mais que uma empresa que está no meu ambiente. Portanto, eu posso ter essa possibilidade. Eu vou entrar aqui nesta pessoa e, portanto, quando eu entro, eu vejo os dados base desta ficha, mas há aqui algumas coisas que são relevantes. Desde logo, eu consigo ver aqui que esta pessoa trabalha nesta empresa, na empresa Contoso, em mais uma empresa. Portanto, ela trabalha não só na Contoso, mas em mais uma empresa. Veja há quantos anos ela está a colaborar, portanto, na empresa principal. Portanto, a pessoa está sempre afeta. Portanto, eu estou posicionado nesta empresa, estes 18 anos, em respeito ao tempo nesta empresa, a quem é que a pessoa reporta, e portanto eu consigo ter aqui uma visão geral. Depois tenho, enfim, alguns elementos normais, enfim, de endereços, contactos, etc. Aqui depois tenho tenho um histórico todo, portanto onde eu consigo consultar onde é que esta pessoa está ativa. Eu vejo que ela está ativa na Contoso Indústrias e na Contoso Entretenimento. Entretanto, passou também pela Contoso Processos. Uma pessoa, um colaborador, que entre na organização, saia da organização e volte para a organização, mantém a mesma ficha. E, portanto, nós aqui conseguimos ter uma visão de todo o histórico daquela pessoa na sua relação com a empresa. Mais ainda, eu consigo ter esta pessoa como enfim, uma entidade que pode ter várias colaborações com a organização. Por exemplo, ele pode ser colaborador, mas também pode ser cliente. E também poderá ser fornecedor. Portanto, eu consigo ter essa visão agregada de aquela pessoa, quais são as várias relações que ela tem com a empresa. Portanto, nós aqui não nos estamos a centrar só numa vista muito específica da ficha de empregado, mas estamos a tentar ter uma visão transversal de todas as relações que temos com aquela pessoa. Depois temos aqui um outro aspecto, portanto, que são as posições, e estas posições eu consigo ver todas as posições que a pessoa está neste momento a ocupar, ou que ocupou no passado. Portanto, eu vejo que tem 3 posições ativas, enfim, é um colaborador com um trabalho muito relevante na organização, está muito empenhado, mas neste momento ele tem 3 posições ativas. O que é que quer dizer? Quer dizer que ele acaba por estar a cumprir diferentes funções. Quando nós abrimos uma posição, e aqui é um outro conceito importante que o sistema tem, que é este conceito de posições. Uma posição é, no fundo, uma necessidade que eu tenho para cumprir determinado tipo de trabalho, que vai ser ou não coberta pela contratação de uma pessoa. E, portanto, a posição é aquilo que me define, se quisermos, a nossa estrutura toda hierárquica dentro da organização e o trabalho que está a ser desempenhado pelas pessoas. As pessoas vão ocupando posições e, ao ocuparem essas posições, ocupam também um determinado lugar na minha estrutura. É por isso que aquilo que define os reportes, por exemplo, entre as várias pessoas, não é a pessoa reportar, como neste caso o Ahmed reporta ao Adam, não porque reporta ao Adam, mas porque a posição que o Ahmed tem reporta à posição que o Adam está. E, portanto, ao ocupar determinadas posições, as pessoas vão herdar tudo que está associado a essa posição.
E, portanto, eu consigo ver aqui que ele está a ocupar esta posição, consigo, obviamente, ver os detalhes desta posição, portanto, entrando nela, associada a uma posição, eu vou ter uma determinada função, vou ter, obviamente, uma descrição de função, enfim, tenho o que estava a comentar, portanto, que ele reporta a esta posição, portanto, esta posição do operador reporta a esta posição, que está neste momento a ser ocupada pelo Adam. E daí nós termos esta estrutura hierárquica aqui criada. Então, há várias informações associadas à posição e à função, desde logo também informações relativas à transparência salarial e, portanto, que eu consigo ter ranges salariais associados àquela função, que depois, obviamente, são transpostos para os processos de contratação, etc., quando eu estou a fazer contratação, e, portanto, aquelas componentes que agora tanto se falam da transparência salarial já estão aqui também vertidas no sistema pelas características que as próprias funções têm dentro do sistema. Luís, e o processo Sim. de admissão também é feito por aqui? O processo de Exatamente. E o recrutamento processo de recrutamento também é todo feito por aqui. Portanto, desde o momento, e nós podemos visitar esse processo, portanto, desde o momento em que eu estou em que eu sou candidato, portanto, eu desde logo inicio, se quisermos, a minha relação com a organização como candidato e depois esta relação vai alterando ao longo da minha vida, desde logo se for contratado, passar a ser empregado e por aí fora. eu tenho ferramentas para gerir essa vertente o sistema tem essas ferramentas para gerir essa vertente. Portanto, se nós entrarmos aqui, agora vou passar aqui para uma outra área, portanto, que é... eu estou aqui a olhar para o relógio para ver se consigo manter aqui o tempo. Vou passar aqui para uma outra área que eu acho que é interessante e vamos, se calhar, partir daí, que é uma parte do Employee Self-Service. Portanto, o Employee Self-Service é eu, enquanto empregado, entro na minha ficha, portanto, neste momento eu sou a Júlia, estou a entrar na minha ficha dentro do sistema, ou melhor, no meu portal, melhor dizendo, na minha ficha do meu portal dentro do sistema, e há aqui um conjunto de coisas que eu consigo fazer. Desde logo, eu vejo a mesma informação similar à que tínhamos na ficha, portanto, em que empresas é que eu estou, quem é que eu reporto, etc. Tenho aqui informação sobre as minhas ausências, as minhas férias, as minhas despesas, portanto, tenho aqui centralizado tudo aquilo que é a minha relação com a organização. Posso ter aqui os meus recibos de vencimento para consulta, etc. Portanto, eu tenho aqui também, e é importante, tenho também aqui a minha equipa. E, portanto, eu consigo aqui ver a minha equipa e consigo ter aqui detalhe também de cada pessoa da minha equipa. Inclusivamente, eu vejo aqui que, por exemplo, ao Diogo Almeida reportam também 5 pessoas ao Diogo Almeida e consigo descer ao nível de vários reportes que estão na estrutura hierárquica. Portanto, eu tenho aqui várias opções de gestão da equipa, muito similares àquelas que eu tenho também de gestão de portal, obviamente depois algumas coisas adicionais. Tenho aqui possibilidade de analisar o gap de skills, portanto, que é algo importante, conforme referi, eu perceber o que é que eu tenho que fazer para adequar as competências das pessoas à função que desempenham, que tipo de trabalho é que temos que fazer, e portanto isto também está aqui vertido, mas também tenho aqui a possibilidade de consultar as posições que tenho em aberto para serem preenchidas. Eu, neste caso, vejo que tenho uma posição de diretor de lojas que não está preenchida por ninguém, e, portanto, eu posso fazer um pedido de contratação. E vejo também aqui que tenho a possibilidade, deixa-me ver aqui, já agora, que tenho a possibilidade de consultar, de fazer um pedido de contratação. Portanto, eu, se quiser fazer aqui um pedido de contratação, desde logo, eu consigo diretamente na aplicação fazer uma solicitação de contratação. Obviamente que nós temos aqui várias hipóteses, isto é um caminho em que eu, enquanto responsável de uma determinada área, vou pedir ao meu departamento de HR para me fazer um processo de contratação. Poderia partir do departamento de HR, portanto, nós aqui, isto é uma forma possível de fazer este caminho. Okay? Eu desde logo posso dizer que vamos imaginar que é um gestor de projeto. Tenho aqui a possibilidade de escolher qual é o job que eu quero. Eu acho exatamente. E a data em que pretendo que se inicie. Portanto, eu vou fazer isso. Na prática, Sim. o que eu tenho aqui é a pessoa, dentro do seu portal, precisa de alguém para a sua equipa e vai fazer aqui um pedido de uma função na prática
que depois vai ser encaminhada para o Departamento de Recursos Humanos, proceder ao respectivo recrutamento, não é? Algo assim. Exatamente. E eu, depois de fazer esta solicitação, entro aqui numa ficha em que eu posso detalhar mais, se assim o entender, este pedido de recrutamento. E, portanto, eu posso detalhá-lo muito mais, posso dizer quais são as posições, quais são os que eu quero, qual é o nível de formação. Portanto, eu consigo, tenho aqui os níveis de compensação também que posso, desde logo, definir, ou como podem vir por características da função. Portanto, eu desde logo aqui consigo caracterizar melhor este pedido de contratação. Este pedido de contratação, depois de eu ativar e depois de eu publicar, portanto, ele vai seguir um determinado caminho dentro do processo de recursos humanos. Portanto, obviamente vai ser revisto e vai seguir o seu caminho específico. No processo de recrutamento, e aqui eu acho que é interessante darmos aqui também esta visão, que é a possibilidade que o 365 HR tem, de nós depois temos aqui um conjunto de apps que complementam e que me permitem distribuir trabalho sem ser necessariamente feito em cima do 365 HR. Um exemplo, se calhar, muito fácil é obviamente uma app de despesas, onde as pessoas no telemóvel podem fazer despesas. Um outro exemplo é exatamente uma app de contratação, porque eu posso ter equipas de contratação que acedem apenas a esta componente e que fazem apenas a gestão da contratação. E, portanto, nós vamos ter aqui uma área específica onde todos os pedidos de contratação vêm cair e onde os pedidos de contratação podem ser seguidos por uma equipa específica. Esta app é nativa do sistema, correto? Esta app é perfeitamente nativa do sistema. Eu neste momento estou a vê-la no computador, pois é uma app, enfim, pode ser vista no telemóvel, pode ser vista, não fará muito sentido, mas está disponível para ser usada via browser ou como uma app propriamente dita. É uma app em Power Platform, portanto, é transversal às várias plataformas digitais. Portanto, isto dá a possibilidade de eu acompanhar todo o processo de recrutamento que a minha organização está a ter a partir de um ambiente mobile ou de um tablet ou de um Exatamente. E interagir sobre isso também. E interagir caso seja necessário. Portanto, eu aqui vejo, por exemplo, que tenho aqui vários pedidos de contratação, eu tenho aqui um dashboard, portanto tenho que me dar um resumo de que as coisas estão, consigo consultar as entrevistas, os candidatos estão próximos a contratar, etc. Vejo aqui todos os job ads. Há uma outra componente que está diretamente linkada a esta, que é uma página de internet para que os próprios candidatos possam responder e, portanto, eu aqui permite-me desde logo capturar os candidatos e começar a construir uma base também de respostas. E um candidato pode ficar registado e depois ir respondendo aos vários pedidos de recrutamento que são feitos e que são publicados. Esta app pode naturalmente ser embebida numa página corporativa, enfim, ou pode funcionar como uma app sozinha, é uma app que está disponível para ser utilizada via internet. E pode recolher informação desses candidatos? Ou seja, E recolhe informação desses candidatos. Os candidatos respondem aos pedidos de recrutamento, portanto, nós devemos, enfim, que eu, num pedido de recrutamento, eu consigo ter vários passos, desde logo consigo ter aqui um conjunto de respostas eliminatórias para, desde logo, começar a funilar os candidatos. E, por exemplo, estas screening questions que eu tenho aqui, para um cargo de engenheiro civil, são publicadas nessa app e que o candidato vai respondendo e desde logo, dependendo da resposta, se é eliminatória ou não, as pessoas podem nem sequer chegar a ser avaliadas porque não têm as condições para aquela posição. E, portanto, estas screening questions estão publicadas, eu recolho desde logo os dados do candidato, essenciais para que depois nós até possamos, numa fase posterior de contratação, poder já ter informação sobre aquela pessoa e, portanto, minimizar o esforço de recolha de dados pessoais. E tenho também aqui todo um processo de contratação que é desenhado e que é um template que depois me será aplicado aos vários processos em si. Portanto, eu tenho aqui um template, por exemplo, para engenheiro civil, em que eu vou dizer quais são os vários passos que tenho que dar para um processo de contratação. Tenho um teste de aptidão online, por exemplo, tenho uma entrevista técnica e, portanto, eu vou definir aqui todos os passos que são dados até o processo de contratação. E, obviamente, que os candidatos conseguem perceber em que momento estão nesse processo. E também para a minha equipa de contratação é possível fazer este seguimento e, portanto, ir avançando passo a passo.
E conseguimos normalizar, não é? A forma como fazemos as admissões e também fazer uma avaliação adequada dos diferentes candidatos que aparecem, não é? Exatamente. Obviamente nós temos aqui depois um conjunto de e-mails que podem ser enviados de forma automática, quando as pessoas são aceitas, quando são aceitadas, quando passaram por uma determinada fase, etc. Tenho uma gestão também de agenda e, portanto, eu conseguir ter aqui, desde logo, uma gestão desde logo conseguir ter aqui uma gestão do meu calendário e da minha agenda e, portanto, o facto de eu ter também tudo isto numa app específica vai-me permitir depois descentralizar e trabalhar com pessoas que muitas vezes podem nem sequer ter acesso ao F&O, nomeadamente pessoas que vão fazer entrevistas e aos candidatos e, portanto, podem nem sequer ser colaboradores do F&O, ou que tenham acesso ao 365HR, desculpa. Mas eu vou entrar aqui só para terem uma ideia desta ficha, portanto, onde eu vou ter aqui, eu vejo aqui se isto ainda está em draft, portanto, ainda não publiquei este job ad, vejo quem é a minha equipa neste momento de contratação, portanto, eu tenho um hiring manager e tenho um recruiter, cada um terá o seu processo, posso ter várias pessoas envolvidas, portanto, não precisam ser só o outro, eu poderei ter aqui várias pessoas envolvidas. Tenho aqui o processo de contratação e qual é o template que está associado, as screening questions, portanto, um bocadinho aquilo que falamos até há pouco, e obviamente se eu tenho ou não um processo de aprovação a seguir, e quem é que já se candidatou, portanto, eu estou aqui, portanto, neste caso só tenho um único candidato, mas poderia ter aqui a lista de todos os candidatos. Os candidatos são registados no sistema, obviamente, e portanto este candidato pode estar a concorrer a várias candidaturas, ok? Neste caso só está um, mas poderia ter aqui uma lista das várias candidaturas daqueles estará a concorrer. Ok, eu acho que aqui, se calhar, eu iria só fazer aqui uma pausa, porque esta área é uma das áreas em que, efetivamente, a Microsoft está a ter a encontrar bastantes ganhos na utilização da inteligência artificial. E eu, se calhar, vou partilhar convosco. Eu, infelizmente, não consigo ter aqui em ambiente demo para vos demonstrar, porque é algo que foi lançado recentemente e ainda não tive a oportunidade de preparar no meu ambiente, mas consigo-vos mostrar, isto já está em produção, portanto é algo que eu vos vou mostrar, já está em produção, não é coisas que vamos estar no futuro, já existem, só apenas não consegui... Não estás a partilhar nada ainda, ok? É fresquinho, ainda é fresco, isto é demasiado fresco para já conseguir ter num ambiente aqui para de demo. Portanto, vou só fazer aqui esta apresentação. Penso que agora já estão a ouvir. Sim. Agora. Let's check out the latest capabilities in Dynamics 365 Human Resources 2025 Release Wave 1. Have you ever finished a busy day of recruiting and thought, my favorite part was sifting through tens of applications trying to find the perfect candidate? I didn't think so. Why don't we remove that part of the process? Introducing our new Copilot-powered candidate assessment capability. Instead of reviewing each individual application until you find someone you're excited about, our tool does that for you. It reviews every new application, comparing each resume to the skills, experience, and qualifications that you've captured in the job description, and scores it. It presents you with the top candidates, and you move forward with those, saving hours of unnecessary time reviewing applications that don't match your needs. What's more, it can even take it one step further and suggest alternative roles if a candidate isn't quite right for your role, but is perfect for another team. Doesn't that sound better? Let's continue a little further down this journey. The AI-powered candidate assessment has found you the perfect candidate, and today is their first day on the job. You know how nervous they'll be, and you also know that if they have a great onboarding experience, they are 30 times more likely to have job satisfaction down the line. That's why we've designed the new Copilot-powered onboarding process. On their first morning, when they open Teams, the onboarding Copilot is ready to take them on a journey that's perfectly tailored to them. Starting with a warm welcome and confirming the basics, Copilot immediately shares a clear list of the most important URLs that they'll need over the next few weeks. What a relief to have those all in one place. After that, Copilot guides them through a series of tailored steps, confirming their personal details, addresses, and contact information.
The seamless integration between Dynamics 365 Human Resources and Teams makes it easy to ensure their information is accurate without pointing them to a completely new HR system that they haven't used before. Next, they upload their identification documents using OCR technology. This step is crucial for verifying their identity and ensuring all necessary paperwork is in order. We all know how important getting your first paycheck is, and so straight away, they can add their bank details. As a final step on their first morning, Copilot helps them draft an introductory email to the team. This email is the first chance to make a great impression, and Copilot helps them to create an introduction that reflects their personality and enthusiasm. Copilot has got your new hires back, even for tasks completed in disconnected systems. As they continue to settle in, it's really easy for them to track their own progress and feel confident that they've not missed anything important. We are so excited for you to experience these features and more as part of our 2025. Muito bem. Luís, deixa eu ver só se eu percebi bem, que eu também estou a ver isto quase pela primeira vez. Portanto, nós temos aqui o Copilot a ajudar quem está a fazer o recrutamento a escolher o melhor candidato. É isso? Exatamente. Portanto, nós temos aqui duas funções no processo uma função no processo de contratação e uma função depois no processo de onboarding. No processo de contratação, nós temos o Copilot a ajudar a fazer a seleção dos candidatos. Okay. E, portanto, basicamente, eu consigo, depois de ter publicado as posições, portanto, que eu tenho em aberto para serem preenchidas e ter um processo de candidatura, eu consigo ter aqui o Copilot a fazer uma análise dos currículos que eu recolhi e a conseguir fazer um match desses currículos com os requisitos para aquela função. E, portanto, vai-me eliminar a necessidade, ou vai reduzir significativamente a necessidade de analisar currículos, porque ele tenta encontrar, com base na base que tenho, e lendo os currículos, quais são as características dessas pessoas para aquela função. E depois vai-me fazer um match, vai-me para aqui que nós conseguimos ver o assessment que o Copilot fez e depois eu posso classificar ou não. Mas faz mais do que isso, ele não só procura para aquela posição, mas diz, olha, se calhar esta pessoa é indicada para outra posição. Se calhar não é para esta, em particular, poderá não ter aqui o match completo para esta função, mas nós temos outras posições onde esta pessoa pode ter um melhor fit e, portanto, se calhar faz sentido analisar para esta. E, portanto, nós temos aqui várias tecnologias a serem utilizadas, mas para o utilizador, no resultado final, isto reflete-se numa poupança significativa de tempo, que obviamente não precisa de estar e uma melhor aferição lá está, do talento, aquilo que falámos no início, não é? Claro. Se o talento que estamos a encontrar se vai fazer match com aquilo que nós precisamos. E depois, outra coisa interessante que eu vi aí, que é a questão do onboarding, não é? Sim. Esta questão do onboarding também é interessante não só pelo acompanhamento que faz à pessoa, mas porque tira o processo. Reparem, apesar de nós estarmos a falar aqui no Dynamics 365 HR e numa aplicação, nós estamos a ver isto a ser feito no Teams. E, portanto, alguém que entra de novo na organização não precisa de usar o 365 HR para dar informação a uma aplicação específica da organização, portanto, é guiada dentro de uma plataforma Teams, que hoje em dia, enfim, além de ser parecida com outras plataformas, é subejamente conhecida, é guiada dentro do próprio Teams para o processo de onboarding. E o processo de onboarding, que é completamente definido pela organização, pode ter não só aqui logo um conjunto de links, que estes links depois são automaticamente adicionados, se a pessoa quiser, no browser, e portanto fica logo dentro dos favoritos do browser com estes links disponíveis. Isto, mais uma vez, é gerido pelo back-office. O back-office é que vai definir o que é que vai ser disponibilizado, como depois também consegue fazer todo o acompanhamento ao processo de onboarding, desde logo recolher os dados pessoais, garantir que foi entregue o equipamento, etc. Quer coisas que são feitas do ponto de vista, obviamente fazer o upload dos documentos, se não tiverem, quer coisas que são feitas do ponto de vista do sistema, quer coisas que são feitas fora do sistema, mas para as quais, no fundo, eu quero ter uma checklist e dizer, olha, está feito e isto está ultrapassado. E, portanto, isto são aqui duas componentes que nós podemos ver muito bem onde é que a inteligência artificial nos ajuda, por um lado, a poupar tempo, claramente, e a sermos, enfim, a conseguirmos ter dedicação a outras atividades, em que eu vou só analisar aqueles currículos que realmente são relevantes e, portanto, não preciso de estar a perder tempo para analisar currículos que não são relevantes.
também a chamar-me a atenção para áreas que eu posso não estar ali a olhar no momento, por exemplo, no caso, a dizer-me, olha, esta pessoa não é boa para aqui, mas se calhar é boa para ali onde tu tens aqui um bom fit a esta pessoa naquele pedido. E, portanto, está aqui um ganho óbvio de produtividade e há aqui um ganho óbvio da qualidade do trabalho executado, como também me fazem um guia no processo de onboarding, neste caso, e, portanto, ajudam a quem está a entrar na organização a ter uma melhor satisfação no processo de onboarding, e, portanto, uma melhor relação desde o início com a organização, mas também a garantir que determinados passos são executados e, portanto, ter aqui também uma eficiência no próprio processo. Portanto, são aqui alguns exemplos claros onde a inteligência artificial vai trazer um contributo bastante positivo no nosso trabalho. Diz-me uma coisa, Luís, faltam pouco mais de 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, dois aspectos só que se calhar era interessante só comentares, que era a questão de progressão na carreira e da avaliação de desempenho, etc. O sistema naturalmente cobre isso, eu sei que sim, mas gostava só que comentasses também essa situação. E depois a parte do reporting, que eu acho que é muito importante, porque estamos a falar de muita informação, não é? E muitas vezes analisar todos estes dados é determinante para a solução. Certo. Nós temos aqui todo um processo de avaliação de desempenho, portanto, este processo de avaliação de desempenho é um processo que está pensado no sistema para ter várias, enfim, para poder ser bastante flexível e, portanto, eu consigo ter um processo de avaliação de desempenho completamente customizado à organização, onde eu e que não é necessariamente um processo estático como um processo em que eu vou fazer uma revisão anual, por exemplo. Ele pode ser feito num processo de acompanhamento do onboarding, por exemplo, ao fim do mês, 3 meses, 6 meses da pessoa, e, portanto, eu posso ter um conjunto de reviews, um conjunto de questões para serem feitos, como posso ter um processo de offboarding, portanto, numa entrevista de saída, ele pode ser utilizado para isso, como num processo de avaliação de desempenho tradicional, onde eu posso ter um conjunto enfim, de atividades, um conjunto de objetivos que quero validar se foram feitos ou não, e depois, enfim, uma avaliação feita pelo avaliado e uma avaliação feita pelo avaliador, e depois, enfim, uma aprovação, etc. Um processo mais formal, digamos, de avaliação. Há aqui um aspecto importante que é o processo de avaliação está muito pensado também numa perspectiva de nós melhorarmos as competências e depois irmos de encontro aos tais skills que eu quero que aquela pessoa tenha e que aquela pessoa também pretende atingir na sua vida profissional e, portanto, está muito orientado para isso. E para eu, no final do processo de avaliação, conseguir ter aqui alguma consequência do aspecto do ponto de vista formativo, por exemplo, do ponto de vista de algumas ações de acompanhamento, etc., para melhorar os aspectos que nós consideramos mais críticos. Há aqui também a possibilidade que eu tenho, obviamente, ter aqui um conjunto de attachments para me sustentarem o processo, se assim for necessário. E há também aqui a possibilidade que eu tenho de ter, ao longo do tempo, o sistema tem a possibilidade de eu registar aspectos relevantes que podem contribuir depois para o meu processo de avaliação ou que podem contribuir para o meu processo de crescimento pessoal. Portanto, há aqui um conceito de diário onde eu posso ir registando essa informação e essa informação depois pode ser visualizada por mim ou até mesmo informação que outros registram acerca do meu trabalho. Por exemplo, alguém quer dizer, olha, fizeste aqui um bom trabalho e, portanto, pode-se ir parar a esse diário para que depois, no final, tenham uma avaliação, um processo de avaliação mais sustentado em factos que ocorreram ao longo do tempo e não apenas daquilo que eu me lembro que aconteceu recentemente. E, portanto, este processo pode ser lançado depois, obviamente, para toda a empresa, para vários departamentos, por pessoa, enfim, eu posso ter aqui este processo a ser gerido de uma forma central para ir acompanhando o processo de avaliação. Nós sabemos que os processos de avaliação são sempre muito específicos de cada organização e é algo que nós já fizemos até bastantes extensões a este processo, por exemplo, para trazer pessoas que não fazem parte até da organização a contribuírem para o processo de avaliação. Utilizando aqui as capacidades de extensão do próprio 365HR, nós conseguimos, por exemplo, que alguém que não faça parte do processo de avaliação contribua nesse processo através de uma app, em que a pessoa, através da app, vai responder ou vai dar o seu contributo para aquele processo de avaliação e é alguém que está completamente fora
até da organização. Portanto, conseguimos estender, o HR tem capacidades de extensão que nos permitem fazer este tipo de coisas para acomodar os processos àquilo que são a realidade enfim, de cada organização. E nós estamos aqui a ver, e temos aqui sempre aqui um bocadinho a saltitar entre, enfim, entre os vários ecrãs, mas eu acho que também é interessante, se calhar, mostrar-vos que eu tenho a possibilidade de termos um workspace, aquilo que se chama um workspace centralizador, dependente da função que eu estou a desempenhar. E, portanto, eu se estou a fazer uma determinada função dentro da organização, posso ter aqui um workspace onde me orienta para aquilo que são as atividades mais específicas daquela função. Neste caso, eu tenho aqui um workspace onde eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto de ações de gestão de recursos humanos. Desde logo tenho aqui, posso ver o que é que me está assignado. Estes work items são transversais, portanto, todas as pessoas podem ter os seus work items de aprovação. Neste caso, eu tenho estes que me estão assignados a mim, vejo as posições que estão em aberto, vejo que tenho 120 empregados, tenho 5 contratos, portanto, 5 pessoas que estão a trabalhar para a organização, mas são externas. Mas também tenho aqui uma capacidade analítica e, portanto, o sistema tem embebido o Power BI. É importante dizer-vos que estas análises que estão aqui, que não tenho só neste workspace, portanto, elas estão espalhadas pelas várias áreas do sistema. Eu estou a ver esta análise transversal da RH, mas poderia estar a ver uma análise, por exemplo, específica de formação. Elas estão disponíveis out of the box, não carecem qualquer customização do nosso lado. São análises para as quais o utilizador não necessita ter sequer uma licença de Power BI. Elas são feitas em Power BI, mas um utilizador de 365 HR para as consultar no sistema não precisa sequer ter uma licença de Power BI. E é um Power BI completamente funcional. Por exemplo, eu consigo ver aqui, e reparem, mais uma vez, eu estou a ver todas as empresas, portanto, não estou aqui centrado numa única empresa, eu consigo ver e centrar-me numa, se assim o entender, portanto, eu consigo dizer aqui, olha, quero-me centrar na empresa USMF, por exemplo, e só vou ver os dados desta empresa, ou selecionar 2 ou 3, não interessa, mas posso ver de todas as empresas. Obviamente, está sempre limitado aos acessos e ao perfil de acesso que cada utilizador tem, como é óbvio. E, portanto, eu aqui tenho várias análises, desde logo os headcounts de um ano para o outro, portanto, por dispersão geográfica também consigo visualizar o número de colaboradores, consigo ver a demografia da minha equipa, consigo ver análise de posições, portanto, tenho aqui um conjunto de informação que está disponível para poder depois ser utilizada e poder, muitas vezes, fazer parte de relatórios de gestão, de acompanhamento, enfim, da própria evolução dos recursos humanos. E isto é tudo análise de base que o sistema já traz. São análises de base que são feitas out of the box, portanto, neste caso temos estas. Eu, se vier aqui a uma componente deixa-me ver aqui este workspace, portanto, é um workspace diferente que terá outro tipo de análise, em que eu vejo mais uma abordagem orientada para os skills de cada pessoa. Tenho aqui o workspace mais relacionados, por exemplo, com a gestão de formação, onde eu consigo ver não só análises relativas à gestão de formação, como consigo ter aqui depois um conjunto de links que me dão acesso a pontos específicos no sistema para a gestão de formação e, portanto, no fundo, são áreas onde vai centrar um conjunto de pessoas que muitas vezes são dispersas no sistema, mais concentradas para aquela função específica que eu quero desempenhar e que mais facilmente me dão esse acesso. Não obstante, só mesmo para concluir, eu tenho sempre a possibilidade aqui de me posicionar numa determinada zona do sistema escrevendo só. Por exemplo, eu se começar a escrever worker, ele vai-me dizer onde é que eu consigo encontrar worker dentro do meu sistema todo e posicionar-me aí nesse ecrã, como também tenho a possibilidade de recorrer ao meu Copilot para me ajudar a navegar dentro do sistema e encontrar a informação que eu quero. Eu penso que ele há bocado estava a dizer que eu não tinha, mas se eu lhe perguntar agora, se calhar já tem. Deixa-me ver, porque entretanto fiz aqui uma alteração. Eu aqui a este ambiente que eu acho que tem. Portanto, aqui o meu Copilot vai-me permitir responder a questões que eu lhe posso fazer diretamente sobre os dados que estão no F&O. Reparem que eu estou no ecrã de entrada e, portanto, eu vou fazer aqui uma pergunta. Vou perguntar aqui quantos pedidos de recrutamento eu tenho.
Eu espero que ele me responda, que esteja simpático. E vai-me olhar para os meus dados que estão no F&O sem olhar necessariamente para a tabela A, B ou C. Eu não estou a direcioná-lo para lado nenhum. Estou-lhe a fazer uma pergunta, quantos pedidos de recrutamento eu tenho, e ele vai-me responder com base nisso. Também vos devo dizer que esta informação, esta interação que eu tenho, eu não preciso de a ter dentro do ambiente do 365HR. Eu posso tê-la, por exemplo, num Teams, posso tê-la no meu Copilot dentro do meu telemóvel. E, portanto, posso pedir alguns detalhes. E este ambiente Copilot também implica licenciamento adicional ou vem integrado também na solução? Tal como Este eu falei. ambiente, este é o Copilot Sidecar, desculpem, portanto, que vem integrado na solução. Portanto, aqui este ambiente vem integrado. Depois, vai depender um bocadinho do consumo que eu faço. Portanto, há aqui uma componente ligada ao consumo, mas há uma componente base que vem disponível e que eu posso começar a usar desde logo. Ok? E há pouco falaste também do Teams, ou seja, eu também posso aceder a isto tudo dentro do Teams, é isso? Também posso ter isto tudo dentro do Teams. Portanto, reparem que depois ele vai adaptando a resposta. Portanto, ele diz-me assim, ok, tens 55, não te vou dar aqui o detalhe de tudo, mas vou-te dar um exemplo do que é que podes conseguir e, por exemplo, se eu lhe pedir detalhes para este em particular, provavelmente ele vai me dar estes detalhes. Portanto, o que é que tem? Eu por aqui consigo ter uma interação. Isto é interessante porque não só eu não preciso estar a navegar no sistema, portanto, consigo facilmente interagir aqui com o sistema, como também consigo trazer isto para fora. E, portanto, muitas vezes, sem sequer entrar dentro do ambiente da F&O, no meu telemóvel, eu consigo fazer as perguntas que pretendo e obter as respostas que o sistema tem. Nós conseguimos customizar de maneira a orientar melhor as respostas e, portanto, isto é algo completamente aberto e ele provavelmente vai ter aqui, poderá estar aqui a ter erros e dependendo das bases que eu clico, mas eu consigo dizer que base é que ele vai utilizar se quiser orientá-lo especificamente para uma área em particular, ou para centrar melhor as minhas respostas. Portanto, ele também vai aprendendo à medida que nós vamos utilizando, mas nós conseguimos customizá-lo. Por exemplo, para vos dar uma ideia, eu neste momento fechei completamente o acesso à web do Copilot. Mas eu poderia abri-la e ele misturar-me informações que estão no sistema do 365HR com informações que recolhe da internet ou de uma base que eu tenho, de documental que eu tenho no meu sistema. Portanto, reparem que ele estou a pedir detalhes, ele está-me aqui a resumir os detalhes que tem. É um Project Manager que eu estou a pedir, a data estimada, pronto, era para 2021, o intervalo de vencimento, portanto, tem aqui um conjunto de informação associada a este processo de recrutamento. Muito bem. E cheguei Fantástico. aqui a 29 minutos, consegui. Estamos na hora. Estamos na hora. Muito bem. Ou seja, resumidamente, temos aqui uma ferramenta que abrange aqui o ciclo de vida todo da organização no que diz respeito à área de gestão de recursos humanos. Tem um back-office, tem depois um Employee Self-Service, tem um conjunto de apps complementares para processos de recrutamento, para processos de despesas, enfim, uma data de coisas que nós, muitas delas, não tivemos a oportunidade sequer de ver. E depois tem ainda reporting com Power BI e inteligência artificial com Copilot. Portanto, basicamente, Exatamente. temos aqui tudo embrulhado numa plataforma que está totalmente integrada no de Microsoft. Né? Há pouco falaste do Teams, mas provavelmente posso usar aqui componentes de Excel, do Word, integrar com o Outlook para envio e recepção de comunicações. Enfim, muito E bem. isto focaste aqui num aspecto importante, Pedro, que é completamente integrada com plataformas Microsoft. Isso remete para o tema de segurança. O facto de eu ter esta informação, por exemplo, disponível no Copilot, não quer dizer que qualquer pessoa, se fizer uma pergunta ao Copilot, vai obter as mesmas respostas, porque é sempre validada do ponto de vista de segurança de identidade que está assente no Microsoft entra e, portanto, todos os utilizadores, qualquer resposta do Copilot é sempre confrontada com o acesso que aquele utilizador tem à informação. E, portanto, pelo facto de eu tirar, por exemplo, o Copilot do 365 e pô-lo no Teams, não quer dizer que qualquer pessoa vá aqui perguntar e vá saber o que é, as posições que estão em aberto, ou, enfim, pode perguntar, mas não vai obter respostas. Claro, Porque se não tiver claro. acesso aos dados, não obtém essas respostas. Já agora uma nota também. Reparem que eu não lhe perguntei sequer o que é que tinha associado, mas ele achou por bem dizer-me quais eram as posições que tinham associadas a este pedido de recrutamento. Aí, portanto, há aqui sempre alguns ganhos também interessantes quando nós utilizamos o Copilot. Muito bem.
Pronto. Julgo que há aqui alguém que está a colaborar connosco. Algumas questões, sim, pronto, mas as questões têm que ser colocadas no chat. Estas ferramentas de comunicação obrigam a que seja assim. A Ângela tem Nós respondido podemos aquelas. libertar, eu penso que consigo aqui libertar o som e as câmaras, para quem quiser. Deixa-me ver se consigo. Se alguém tiver aqui, muito rapidamente, alguma questão a colocar, poderá fazê-lo via chat. Aliás, via chat já aconteceram algumas. A questão é, o onboarding está disponível em app? Sim, foi aquela app que nós há pouco tivemos a oportunidade de mostrar. Não só disponível na app, ou seja, o onboarding é gerido pelo sistema. Temos depois, complementarmente ao sistema, uma app, precisamente para agilizar e facilitar o processo de onboarding e tê-lo também descentralizado e com capacidades de mobilidade dentro da organização. Ok? Exatamente. Respondendo aqui à questão da Paula Oliveira. Muito bem, houve aqui outras questões que foram colocadas aqui no portal. No portal não, na zona de perguntas e respostas. Uma outra questão que tem a ver, começando pelo final, um ambiente demo. Portanto, nós não temos um ambiente demo disponível porque a Microsoft não o disponibiliza. No entanto, está colocado aqui nas perguntas e respostas um guided tour que podem navegar no sistema, portanto, digamos, com um processo interativo. Está aqui uma pessoa a perguntar uma questão relacionada com o RGPD, se fica a eliminação dos dados. Sim, se os dados podem ser eliminados, há aqui uma parte que nós conseguimos tratar. Depois nós temos colaboração com alguns add-ons específicos para o tratamento do RGPD, nomeadamente para a anonimização dos dados, etc., que conseguem tratar muito bem, que estão vocacionados especificamente para o tratamento do RGPD, conseguem tratar muito bem os temas do RGPD, nomeadamente tudo o que diz respeito à obfuscação e anonimização, etc., da informação. Agora, há um conjunto de coisas que nós conseguimos tratar, por exemplo, a eliminação dos dados, desde que não estejam a ser, por exemplo, um candidato, desde que não tenha sido contratado, eu consigo eliminar os dados dele e consigo eliminar o processo. Ok? O António Rodrigues coloca aqui uma questão se o licenciamento é por colaborador. É assim, o licenciamento tem duas vertentes aqui. Tem o licenciamento do back-office, digamos assim, para aquilo que serão os power users de Human Resources, vamos chamar assim, os responsáveis do produto propriamente dito, e depois podemos licenciar por colaborador se quisermos que os colaboradores tenham acesso ao Employee Self-Service, ok? Aí sim, licenciamento para o Employee Self-Service é por colaborador, ok? Depois, a questão da diretiva salarial, pronto, também já foi respondida. Pronto, o sistema já salvaguarda esta questão da diretiva de transparência salarial e, portanto, penso que será isto. Portanto, nós estamos totalmente disponíveis para alguma questão que tenham no futuro e se quiserem ter um ambiente mais, uma sessão mais personalizada, digamos assim, estamos totalmente disponíveis para convosco encontrarmos aqui um melhor momento para o fazermos. E resta-nos agradecer a presença de todos e esperar que a sessão seja sido produtiva. Ângela, Luís, obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E até breve. Obrigado. Está bem? Até breve. Obrigado. Obrigada. Bom dia.